Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos, e hoje tô com figurinha repetida. Tudo bem, Rico? Tudo bem, Bea, você? Tudo certo. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui na Levante. A gente grava uma bateria de vídeos, né, Rico? Sim. Mas a questão é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho de macro e de estratégias para esse momento todo cagado que a gente tá vivendo. É real isso, não tem jeito, Henrico. Parece que a gente vai sair de um lugar e a gente continua nele, porque a gente emendou uma pandemia, uma Rússia e Ucrânia, aí agora o que tá acontecendo na China, a inflação estourando, juros subindo. A situação parece que não tá querendo colaborar com a situação, bolsa caindo, a gente zerou os ganhos, eu não sei quando vai ao ar esse vídeo, mas até onde a gente tá gravando, bolsa praticamente zerando os ganhos e a galera começa a se questionar o que fazer neste momento. Antes da gente trazer isso, eu vou pedir pra galera já se inscrever aqui no canal, deixar o like aqui no vídeo, óbvio, e aqui embaixo a gente vai deixar um link porque você tem uma websérie que vai sair, aliás, que saiu na segunda-feira, mas que a galera pode se inscrever e assistir, né? Já pode ver, se pulou o primeiro vídeo, vai dali mesmo, vai entender o que a gente tá falando. Tá, bom. Você falou da sua estratégia, na real, né? Falamos da estratégia. Você vai trazer um pouco de macro também nisso? Vamos fazer sempre, né? Trade dos 5 dias adiantando, sempre tem macro ali, ainda mais que a gente olha tanto o curto prazo, mas não tem como fugir de macro, né? De olhar o que pode acontecer para os próximos períodos. E aí, falando em macro, bom, eu meio que contextualizei o que a gente está vivendo, que é essa situação que às vezes parece que dá uma angústia no investidor, Henrico. Sim. Como que você está enxergando esse momento? Porque a gente teve aumento de juros para tentar conter uma inflação. Tem muita gente dizendo que talvez esse aumento de juros não vá conter uma inflação, porque existem outras coisas acontecendo no mundo em si, né? Você tem uma coisa que está acontecendo lá na China que você afeta toda a cadeia produtiva, oferta, não sei o quê. Como que você está enxergando esse momento? Perfeito. Acho que a introdução da Bea foi perfeita, primeiro por falar a verdade, né? Sem papas na língua ali comentando, e eu acho que esse é o primeiro ponto em qualquer estratégia. Não adianta a gente se iludir com um cenário ou projetar algum cenário que não existe. A gente tem que entender o que está acontecendo, o que você está comentando. Juros subindo, bolsa caindo, e aí bolsa cai porque juros sobe, né? Aquela regrinha de bolso que é histórica, né? Mas tem outros fatores, né? A gente tem que pensar, juros sobe para ter inflação na meta, né? Uma inflação na meta é uma economia que funciona. Então, primeiro ponto, não adianta a gente ter juros lá embaixo artificialmente. E aí lá eu elogiava muito o Copom quando eles subiam juros, porque estavam atrasados e tinham que subir, e agora eu critico tanto, e não é a subida, né, falar inacreditável o comunicado, né, como as formas são colocadas. Campos Neto, 45 dias atrás, antes dessa reunião, um pouquinho mais, né, comentando que estava tranquilo olhando os juros futuros. 20 dias depois daquela reunião já muda o discurso, né? Totalmente. Então o 12,75 não é mais fim de ciclo, é aumento de ciclo. É evidente, né? Alguma coisa que a gente coloca aqui nas nossas estratégias, quaisquer que sejam, né, da Levante, não é a surpresa, não é a subida de juros, né? E isso, por incrível que pareça, para uma economia funcionar, se a gente tem uma inflação descontrolada, a política monetária tem que subir juros. Mas entra no que você falou, Bé, nem sempre a política monetária é o super-homem e consegue fazer ali a inflação arrefecer. Então, a gente tem uma série de outros fatores para olhar, mas a gente tem que olhar com clareza e colocar isso nas nossas estratégias. Então, assim, inflação para cima e juro para cima, eu acho que é a primeira premissa ali que está nas nossas estratégias, pelo menos nas minhas estão. Eu acho que a gente começa a olhar já para alguns setores e entender o que provavelmente vai continuar patinando por um bom tempo. E eu acho que você leva isso para sua estratégia e eu trago isso para mim, que é uma estratégia, claro, um pouco diferente, mas, por exemplo, varejo. Varejo eu tenho Via, eu tenho Vivara e tenho Lojas Renner. São empresas que perderam bastante peso dentro da minha carteira, porque o cenário não tá bom pro varejo, porque você tem o poder de compra do consumidor desse tamanho. Não tenho, acho que, boas perspectivas, dado todo o cenário que a gente tá vivendo. Alguns falam que sim, talvez a gente não vai ter índices de inflação tão altos como 2021, mas a situação, eu falei, a gente tá levando um combo atrás do outro que calma, entendeu? Às vezes a gente começa a se antecipar muito, mas ainda assim a gente vai estar muito acima do teto da meta. Isso, tipo, já é meio que dado, jogar né? na toalha, Então, né? por exemplo, o setor de varejo é um setor que eu mantenho na carteira, mas eu não fiz novos aportes. Como que você começa a enxergar, por exemplo, alguns setores que nesse cenário macro, por mais que a sua carteira seja uma carteira semanal, como que você vai desenhando dentro desses setores que você prefere deixar quieto dado esse cenário? Perfeito, é justamente isso, né? A gente começa a olhar. O macro é um dos pilares que eu gosto, tem que ter em qualquer estratégia, mesmo no curto prazo. Fundamento, eu tenho que ter no curto prazo
entendendo justamente isso que você está falando. Então, por mais que minhas carteiras do trade específicas semanais, esse ano praticamente eu não aloquei em varejo, pelo cenário que você comentou. Não foi novidade para você, você tem a posição de longo prazo e vai entendendo ali no fundamento uma empresa de valor e não reflete no preço. Ok. Se eu combino algumas coisas de análise técnica, para quem gosta, a gente vê ativo em tendência de baixa, varejo, por exemplo, indústrias. E aí eu não aloco semanalmente. Ainda que pontualmente a gente possa assumir um risco maior e tentar algumas coisas para falar, determinada empresa, loja Renner chegou ali no limite que o fundamento não conversa com aquilo. Se melhorar qualquer coisa, pode ser um silêncio de quem governa, por exemplo, ou qualquer coisa no sentido diminuiu o mau humor, porque a China reabriu, não teve Covid, não teve não sei o quê, possibilidade da guerra não acontecer, aquele ruído de curto prazo, numa estratégia de curto prazo, acaba fazendo sentido. E aí a gente pode ter, eventualmente, uma exposição, mesmo num setor que, como você falou, vem sofrendo com um macro ruim, por exemplo, com inflação, diminuindo o poder de compra das pessoas. E o que tem entrado mais na carteira de vocês, dado esse momento? Beleza, varejo talvez fique um pouco de fora, você falou de indústria, que fica um pouco de fora. Exatamente. E o que fica dentro da... Entrou muito, né? Então, o que a gente encontrou toda semana no trade? Elétricas e também commodities, tá? E aí, empresas até que estão polêmicas, Petrobras entrou porque é petróleo, Vale, que teve uma oscilação gigantesca, entrou por ser minério, então a gente veio colocando alguma coisa agrícola também. Então, essa foi o nosso mantra até aqui, pelo menos, né? Desse ano, onde a gente tinha um macro, de novo, inflação e juros altos. Né? Com inflação e juros altos, no curto prazo, a gente não posicionou em varejo, por exemplo. Sim, né? Mas aí você acaba olhando mais, claro, não necessariamente só commodities, mas o setor de energia, por exemplo. Muita gente diz que é um setor mais safe, não sei o quê, talvez com menos volatilidade. Você olhou mesmo assim para elas no curto prazo? Você encontrou oportunidades assim? Perfeito. E aí a gente colocou justamente porque, né, é um setor mais safe, né? Volatilidade sempre historicamente menor, né? E aí a gente combina, de novo, fundamento, técnico, volatilidade, né? Banda de Bollinger, enfim. Qualquer indicador que mostra pra gente se o mundo está nesse pânico, o setor elétrico é um setor safe, o fluxo do dinheiro migra para onde? Para um setor mais seguro. E aí, eventualmente, não vou mentir, não foi em janeiro que a gente pegou uma porrada em Taesa, né? Mas foi em uma determinada semana que a gente estendeu por mais uma semana. Foi uma determinada semana onde era um rompimento de um suporte, um indicador técnico mostrou alguma volatilidade, a gente fez esse posicionamento. Recorrentemente, né, semana a semana, tendo alguma coisa de setor elétrico, eventualmente a gente vai pegar, não toda a parte, né, aquele negócio de achar fundo e achar topo não existe, mas a gente pega boa parte dessa tendência, né? Claro, gerenciando o risco também, né, Ber, na estratégia também tem stops, tem semana que a gente põe elétrica e ela não subiu e estopamos. Tem, isso é evidente, faz parte também da estratégia, como eu vejo ali no curto prazo. Boa. Eu acho que a gente conseguiu meio que mapear o que está acontecendo no macro. Algumas coisas que talvez podem continuar patinando e coisas que entraram na sua estratégia, mas é muito louco, porque você tá falando de uma estratégia mais de curto prazo, mas ela casa muito com a estratégia de longo prazo, porque é muito isso. Você falou, a galera vai sair muitas vezes das empresas de crescimento ou de setores talvez mais arriscados ou que não estão conversando com o macro nesse momento, vão para aquelas empresas de valor e que, inclusive, o cenário macro contribui para essas empresas de valor, que é o parzinho da bolsa, uma Vale, uma Petrobras da vida. Então, mesmo uma galera que pensa mais no longo prazo, às vezes está muito alinhado com a sua estratégia também, pelo que eu tô percebendo. Foi perfeito, Bé. Assim, se resumiu a estratégia, né, onde liga o curto com o longo prazo, acho que é justamente nessa, pelo menos da forma que eu consigo enxergar e que eu gosto de ver, né? Onde tem mais risco? Numa tech, num cenário de juros subindo, ou numa commodity que tem um PL descontado, né? Então, olha quanta coisa a gente falou, né? Tem macro de inflação, tem fundamento, se a gente olhar múltiplo preço-lucro, pode ter um técnico, né? Um timing ali que a análise técnica acaba ajudando. Bom, pessoal, se vocês quiserem entender um pouco mais da estratégia do Henrico, mais uma vez, eu faço convite para vocês porque tá rolando essa websérie, o link tá aqui embaixo na descrição e é uma estratégia diferente, né? Mas eu acho que vale a pena, às vezes, para quem tá... Às vezes a galera tem carteira de longo prazo, mas tá olhando algumas oportunidades no curto e, enfim, tem curiosidade de aprender, tá aqui embaixo para vocês. Henrico,
mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado vir aqui no canal. Da outra vez a gente falou de long and short, de proteção de carteira. Vou inclusive deixar como sugestão para vocês aqui em cima, se vocês quiserem assistir esses conteúdos, que acho que foi do ano passado, mas ainda tá valendo. Sim. E eu espero que você volte mais vezes. O prazer é meu estar aqui no seu canal e falar com a sua audiência. Bom, pessoal, é isso. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se vocês não fizeram isso e eu vejo vocês então no próximo vídeo.